Olá. De vez em quando, ou leio um livro ou assisto um filme para ter assim uma base sobre determinados assuntos, de situações, né, que acontecem mundo afora. E hoje, com esta guerra entre Rússia e Ucrânia, né, nada melhor do que assistir algum filme relacionado à Rússia, para que a gente possa estar entendendo alguma coisa e não ficar assim dependente, né, do noticiário diário ou de conversas de terceiros, né? Então, na minha ótica, porém, seria interessante que o amigo e a amiga assistirem ao filme e formar suas próprias conclusões, né? Na minha ótica, busquei reforçar o cenário decadente da sociedade e está baseada no filme chamado Leviatã, produzido em 2014 por um diretor russo chamado Andrei Zvyagintsev. Em alguns momentos adiante falarei o nome Andrei, fica mais fácil, né? Independente do filme ter sido produzido há 8 anos, é perfeitamente adequada à sua mensagem e sua adequação aos tempos atuais. Segundo o próprio diretor Andrei, a produção do seu filme foi baseada em um caso real ocorrido nos Estados Unidos, onde um indivíduo, após perder uma disputa de propriedades, né, para o governo, entrou em um trator e as destruiu, né? E em seguida, infelizmente, tirou a própria vida. Apesar disso, é difícil afastar o filme de uma crítica à estrutura de Estado russa, né? E a seus integrantes corruptos, assim como fazemos aqui no nosso Brasil. São inúmeros aspectos inseridos na película e que transmitem essa mensagem, desde a trama central até elementos pontuais, né, em algumas cenas do filme. Além, pode-se interpretar o filme como uma história trágica em sua essência, né? Nesse caso, passível de ser rodado em qualquer região do mundo, com o iniciar da tragédia associada à corrupção estatal. O filme ajuda-nos a examinar significações de uma realidade, tanto a vida na Rússia, quanto sobre a relação universal do ser humano com o arbítrio de um suposto sistema indiferente, mostrando russos comuns tendo seus esforços de expressão sendo esmagados, né? Sob uma burocracia profundamente corrupta, conforme acontece em várias partes do mundo, inclusive aqui nesse nosso Brasil, né? Uma história de provação moral, ambientada numa Rússia profunda, né? Onde o fatalismo sempre limita o raio de ação de seus protagonistas, lesados pelas circunstâncias, dando a impressão de que tudo na Rússia é profundo. Cada um dos seus habitantes curvados e oprimidos, né, pelo peso do velho império.
Assim como por aqui constatamos milhões de eleitores que adoram velhos políticos, mesmo sendo corruptos e incompetentes. Discute-se política, corrupção, amizade, adultério, abandono, religião e muito mais. O interessante é que nada soa exagerado ou fora do tom. Assim como no Brasil a corrupção na política é um problema institucional, na Rússia é a mesma situação. Acredito que seja por isso que o atual presidente declarou recentemente aí amores pelo tal de Putin. Nesta história mergulhamos assim, um pouco nela, mostrando o quanto isso pode ser péssimo para um povo e nos obrigando a fazer paralelos com o nosso próprio país, principalmente para abrir nossas mentes, né? E votar bem em outubro de 2022, jogando na lata de lixo o ex e o atual candidato a presidente, juntamente com seus senadores, deputados e governadores. Chega de abrir as páginas dos jornais, ouvir nos telejornais e termos ciência de um verdadeiro mar de lama em que se transformou o nosso sofrido país, onde nos indignamos e sentimos-nos impotentes, acuados diante de tanto desvio de dinheiro público para os cofres dos ratões gordos. Não porém, um filme fácil, mas por justamente ser muito bem feito e bem resolvido, nos arremete, nos joga para comparações com nossa nação, pensando sem amarras ideológicas. Este filme possui muitas coisas interessantes, e entre elas podemos perceber o duplo sentido do título, né, que é o Leviatã, que pode remeter à besta descrita no texto bíblico do livro de Jó, inclusive é citado neste filme, né? Ou aos pensamentos do filósofo político inglês Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e faleceu em 1679, que em publicação com o mesmo nome, Leviatã, evoca, chama a atenção para a existência de uma autoridade inquestionável acima, né, de tudo e de todos. Esse poder e como os seres humanos lidam com ele é que é destilado, gotejado ao longo da trama corajosa que cutuca nesta ferida e usa uma dose de humor e sarcasmo, regado ao famoso líquido cristalino para divertir-se fazendo gozação de alguém. Ou seja, tirando aquele famoso sarro, como dizemos na gíria, né? Dos antigos e atuais governantes daquela potência e também por nosso país, né? Misturando amor, política, família e religião no mesmo tonel, né? No mesmo balaio, o roteiro coloca quem assiste numa estranha atmosfera e faz isso através de alguns elementos, né, como a música ou a falta dela, né? Grandiosa a música, ela surge pontual na abertura, em total cumplicidade ou conluio, né, com imagens incríveis de um lugar inóspito e espetacular, anunciando o que está por vir e, aos poucos, será revelado. A música retorna no fechamento do filme, né? Resgatando a hipnose inicial, né? Aquele impacto que já tinha sofrido uma evolução contínua.
Leviatã é um filme ambicioso porque identifica opressores, que o Estado, a Igreja, com a intenção de construir um painel do estado das coisas na Rússia hoje em suas esferas pública e privada. Leviatã não é um filme sobre monstros que estão no mar, mas sobre monstros que andam, né? Aqui pela Terra. Sim, são os seres humanos. Por sinal, é bem simbólica a presença de uma impressionante ossada de baleia abandonada no meio da praia, como demonstração de que aquilo que vem lá do mar não consegue sobreviver diante dos males que estão na terra. Releitura do livro de Jó da Bíblia segue um pai de família que pede ajuda a um amigo advogado para impedir que o prefeito da cidadezinha costeira, numa península do mar de Barents, no Ártico, onde mora, né, derrube sua casa. É o típico filme de grandes temas, travestido, né? De história íntima, seguindo com competência a cartilha do denuncismo discreto, né, e do realismo autoimportante combinado com o simbolismo. Os símbolos em Leviatã, como as carcaças de baleia e os destroços de barcos, representam mais do que um abandono, a morte do gigantismo sufocante da antiga União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a URSS, que persiste em edificações que são derrubadas, mas não são substituídas por objetos de um capitalismo impessoal, como na arquitetura selvagemente moderna de uma Xangai, por exemplo. E sim por novos representantes de um mesmo delírio de grandeza institucional. Sabendo disso, fica fácil identificar os elementos simbólicos mais gritantes em Leviatã, né? Que é a carcaça da baleia, o prefeito corrupto e os barcos em ruínas, simbolizando a Rússia atual e o tema político central. É a Rússia como um imenso mausoléu a ídolos mortos que se multiplica em substituição a todas as coisas vivas. Mas não há espaço para heróis vivos ou mortos. O povo russo, cujo fardo de carregar, né, a fábula do comunismo nas costas, o cinema soviético soube retratar, enquadrar bem no passado. Não é muito mais do que uma massa bovina em Leviatã. Essa massa bovina anestesiada por bebidas e santos na ótica de seu diretor. Mais ou menos como o gado por aqui, né? Então, um povo que, de qualquer forma, não teria mesmo como reagir muito diferentemente ao olhar limitador de Andrei, que trata seus personagens como um coro de tragédia. Estamos no terreno das boas intenções e dos lamentos do humanismo por inércia. Se as críticas políticas ao governo russo são claras e diretas, funcionando de forma muito interessante, ele não se pode dizer do drama que parece servir apenas para aprofundar os personagens e desenvolver cenas mais tocantes. É claro que o fato de os personagens masculinos serem bêbados misóginos, como se mostram na maioria das vezes,
pode ser interpretado como uma forma de o filme dizer que a Rússia é governada ou liderada por governantes deste tipo. Por isso, um presidente brasileiro se identifica tanto com Putin. Simples assim, não? Então, mesmo assim, as questões dramáticas não funcionam com a mesma força com a qual o filme critica o caos político da nação. É interessante notar como o filme retrata os políticos do país por meio do prefeito, que se chama Vadim, embora a cena de sua visita à casa de Colia, o outro personagem, né, seja no mínimo inorgânica. E como o filme relaciona a imagem de Vladimir Putin, criticado presidente da Rússia, no escritório do prefeito, à situação cômica em que os amigos de Colia vão praticar tiro em quadros de ex-presidentes, mas não há nenhum do atual líder. E o personagem justifica que é necessário uma perspectiva histórica. No terceiro ato, o protagonista se vê obrigado, né, a encarar uma circunstância que demonstra de forma pessimista como o Estado, palavra que o roteiro faz questão de repetir em diversos momentos, né, tem total poder, influência sobre os cidadãos impotentes, acuados e como os corruptos passam impunes. Mais ou menos tipo alguns soltos aqui no país pela nossa justiça, né? Que estão aí se candidatando, né? Querendo voltar ao poder. Então, desta forma, Leviatã grita ao mundo todo como o governo russo age com mãos de ferro, né? E como a corrupção no país impera e afeta a toda a população, fazendo, olha, por incrível que pareça, hein? Fazendo a corrupção no Brasil parecer brincadeira de criança. Se o filme não merece pela qualidade total da produção, vale apenas pela mensagem política e pela situação nas relações internacionais entre a Rússia e Estados Unidos, o que por si só já é um bom motivo. Afinal, arte e política sempre caminharam juntas, né? Então, solicito a você que está nos assistindo que faça a sua inscrição nesse nosso canal. Acione o sininho para o recebimento de novas notificações. Dê o seu like. Ele é muito importante. Faça seus comentários, né? Compartilhe se gostou e dentro da medida do possível entre os seus contatos. Essa atitude permitirá um crescimento do nosso canal, uma maior visibilidade. Outras pessoas também poderão acessar os nossos vídeos e ter contato com essas nossas mensagens. Agradeço a colaboração neste sentido. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua visita. Namastê.